sou a professora Nádia Arruda, alguns de vocês já me conhecem, outros nem tanto, então muito prazer. É com muita satisfação que eu inicio agora com vocês a nossa Semana da Aprovação. Uma semana que foi estrategicamente pensada para auxiliar tanto a você que ainda não é meu aluno, mas que vai já se tornar, como para vocês que já são meus alunos, conseguirem alavancar os seus estudos para concursos em serviço social. Afinal, o carnaval acabou essa semana. Então, definitivamente, o nosso ano começa a partir de agora. Então, feliz ano novo para todos nós. E é nessa pegada, nessa energia, nessa coisa positiva que eu quero conversar com vocês sobre toda essa preparação para concursos. Sobre todo esse universo que ele é muito mais além do que o estudo em si, do que as infinitas referências bibliográficas, do que as infinitas questões, os infinitos artigos. Estudar para concursos é uma estratégia. E aí por isso que muitas pessoas se sentem impelidas de começarem, porque tem receio, porque tem medo. Foi pensando nisso e com a minha premissa máxima, que quem me conhece já sabe que eu tenho como objetivo maior descomplicar o serviço social, eu quero também descomplicar a sua vida, trazendo para você uma nova percepção acerca do mundo dos concursos que talvez até hoje ninguém te disse. Mas sabe por que ninguém te disse? Porque quando as pessoas facilitam, elas deixam de vender. E hoje no capitalismo, você que é assistente social sabe muito mais do que qualquer pessoa sobre isso. Tudo no capitalismo é mercadoria, tudo no capitalismo é lucro. Então eu estou trazendo para vocês o que ninguém diz. O que ninguém mostra para que a preparação para concurso ela se torne mais difícil do que parece. Porque quando se torna mais difícil, você tem um apelo mercadológico muito maior. Mas a minha intenção não é ficar rica vendendo curso para concursos, muito menos comercializando todo o conhecimento. Não, o conhecimento ele foi feito para ser socializado. E é com isso que eu começo para vocês essa semana da aprovação. Mais uma vez, meu nome é Nádia Arruda, sou professora para concursos em serviço social, assistente social, já passei pelo serviço público, já saí de lá e hoje, aos 30 anos, me dedico exclusivamente a lecionar aulas para concursos na nossa categoria, tá bom? E aí, se você pegar o seu material de apoio, o seu PDF, você vai ver que, quem me conhece sabe também que eu tenho um toque de ficar sempre mexendo no cabelo. Então não acho que tá nada errado, tá tudo sob controle, cada um na sua mania. Essa é a minha, de ficar sempre mexendo no cabelo. Bom, se você pegar aí o seu PDF de apoio que você recebeu junto com essa primeira aula, no seu e-mail, o e-mail cadastrado lá no formulário de inscrição da Semana da Aprovação, você vai ver que o nosso primeiro item é para quem é a Semana da Aprovação. Eu tô com ele aqui na mão, ó, para ir acompanhando junto com vocês. E aí a gente começa. Se você é iniciante em concursos públicos, a semana é para você. Se você tem uma rotina muito ocupada, a semana é para você. Se você está há muito tempo sem estudar, a semana é para você. Se você não acredita no seu potencial, essa semana também é para você. Se você acha que passar em concursos públicos é impossível, também é para você esse encontro. E se você já tentou de tudo e ainda não conseguiu a aprovação, é com você mesmo que eu quero falar. Primeiro, passar em concursos públicos é um processo. É um processo que muitas pessoas acham que é rápido. Também eu não estou dizendo para vocês que é o processo mais lento, mais demorado, mais moroso de todos. Não, pode ser também um tempo razoável, que não necessite ser também longos anos de estudo. Mas se eu posso lhe afirmar com toda certeza é que estudar para concursos não é um processo em 2 meses resolvido, muito menos em 3 meses. Então, o que acontece? Qual é o primeiro grande dilema das pessoas quando decidem começar a estudar para concurso? Eu quero daqui a 3 meses aprovar. Elas marcam uma data final para conseguir alcançar a aprovação. E esse é o primeiro grande erro que você comete quando está se dedicando, quando está, pelo menos iniciando a se preparar para concurso. De afirmar que daqui a X meses você vai conseguir a sua aprovação. Por quê? Porque isso ele vai gerar em você ansiedade. E a ansiedade, minha amiga, a ansiedade, meu amigo, ela paralisa. Ela atrapalha, não é à toa que é uma doença. Então, quando a gente está começando a estudar para concurso, se você for iniciante, se você for uma dessas pessoas que está com a rotina muito ocupada, se você for essa pessoa que não acredita no seu potencial, mas que já tentou de tudo e ainda não conseguiu a aprovação, que está há muito tempo sem estudar, entenda uma coisa, para a gente começar a nossa conversa. Estudar para concursos é um processo e todas as etapas elas precisam ser respeitadas. Se você está subindo uma escada,
de um edifício, de qualquer lugar que seja, você sobe quantos degraus de vez? De um em um? De dois em dois? De três em três? De quatro em quatro? Não, né? Normalmente nós subimos de um em um. Ninguém tá aqui no primeiro degrau e passa o pé pro terceiro degrau. Das duas, uma. Você pode até conseguir, mas você vai ficar com a perna dolorida. Você pode machucar o seu joelho, você pode vir, inclusive, a levar um tombo, uma queda. Então, você não respeita o processo de subir a escada, pois estudar para concursos é do mesmo jeito. A gente precisa respeitar os processos. Então, se você está decidindo começar agora, em 2020, a estudar para concurso, entenda uma coisa. Esse processo, ele precisa ser, eu não diria devagar, mas com calma. Ele precisa ser sereno, ele precisa trazer para você prazer e não peso. Então, se você está começando agora, que bom que você está aqui comigo nessa aula, porque todos esses 3 dias de imersão que nós vamos estar juntos, eu aqui do meu lado, você aí na sua casa, ou no seu trabalho, ou até mesmo na rua, vai começar a entender que talvez estudar para concurso não seja tão difícil. Você que talvez não esteja tendo acesso às informações necessárias para poder facilitar essa sua vida de concurseiro ou de que está querendo iniciar nessa vida de concurseira. Já se você está há muito tempo e não conseguiu a aprovação, preciso te dizer uma coisa, por mais difícil que seja de ouvir. Algo está errado. Talvez a dedicação não esteja tanta, talvez você não esteja resolvendo questões no número necessário, talvez você não esteja usando das técnicas e das estratégias necessárias para poder conseguir lograr o êxito da aprovação. Além de que a aprovação, ela é uma soma de fatores. Você precisa estar calmo no dia da sua prova, você precisa estar com a mente serena, você precisa estar com a mente aberta, você precisa, sobretudo, não exercer pressão sobre si mesmo. E às vezes a gente acha que não, tá tudo bem, tá de boa. Só que internamente nós estamos. Burra, não acertou tal questão. Jumenta, não fez isso. Ai, que mongoloide, não conseguiu fazer aquilo. E essas palavras autodepreciativas, conosco, quando eu olho para o espelho e eu mesmo atiro pedras sobre mim, isso pode gerar um grande processo de ansiedade, de frustração, antes mesmo do resultado. Outro fator muito importante e que eu vejo, eu sou professora para concursos há 4 anos, e de todas as alunas que já passaram por mim, é unânime que todas já falharam no quesito disciplina e constância. Constância, gente, é um fator primordial quando a gente está estudando para concursos. Por quê? Não adianta você dizer para mim que estuda 10 horas líquidas no dia. Primeiro, porque eu não vou acreditar. Segundo, porque você pode até passar 10 horas do dia sentado na cadeira, mas você não passa 10 horas estudando. Ninguém consegue fazer isso. Então não me diga que você passa 10 horas do seu dia estudando, que você não passa, tá certo? E nem precisa. Estudar para concurso, tem um pelo de cabelo aqui na minha cara. Ninguém precisa. Estudar para concurso requer muito mais constância. É muito mais digno, muito mais honesto que você faça 2 horas de estudos por dia do que 10 horas um dia e 10 dias não. Então não se culpe se você diz assim, mas a minha rotina é impossível de estudar, porque eu tenho um filho, porque eu tenho um marido, porque eu tenho supermercado, porque eu trabalho 40 horas semanais, porque eu tenho casa para arrumar. É impossível, porque eu cuido da minha avó, porque eu tenho 5 cachorros, tá escutando o cachorro que tá participando? Então, porque eu tenho 5 cachorros, enfim, todo mundo vai dizer, eu tenho isso, eu não posso. Agora precisa entender uma coisa, todos nós temos pouco tempo. Quem tem muito tempo hoje em dia? Quem é milionário. E nem o milionário. Porque o milionário tem uma agenda lotada para poder manter a fortuna milionária dele, né? Então, nem o milionário ele tem uma agenda vazia. Então, ninguém tem tempo. Tempo, escute o que eu vou lhe dizer. Tempo se cria. Tempo se faz. Ninguém vai ter tempo. E aí vem o que eu gosto de dizer de prioridades. Todo mundo, eu e você, e qualquer pessoa que está assistindo essa aula agora, tem tempo de passar pelo menos 1 hora no Instagram por dia, ou no Facebook, ou no WhatsApp. Se essa 1 hora que você passa no Instagram por dia, que não tem problema nenhum, se ela for convertida em 1 hora de estudo, eu tenho certeza que ela lhe levará a um caminho muito mais proveitoso e de transformação de vida do que 1 hora no Instagram. A gente precisa entender que na vida adulta contemporânea de um sistema capitalista, onde a polivalência ela é prevalecente, onde nós precisamos exercer inúmeras atividades durante todos os dias da nossa vida,
Se nós não elencarmos prioridades, nós não sairemos do lugar. É assim para a atividade física, é assim para manter uma dieta, é assim para manter bons relacionamentos. E não seria diferente no mundo dos concursos. É assim para estudar para concursos. Então você precisa, independente de qual estágio você esteja, se for uma iniciante, se for uma pessoa com uma rotina muito ocupada, se você está há muito tempo sem estudar, se você não acredita no seu potencial, se você acha que passar em concursos é impossível, ou se você já tentou de tudo e ainda não conseguiu a sua aprovação, você precisa entender uma coisa. 3 elementos são fundamentais na sua preparação: disciplina, constância e vontade. Porque se a gente não tem vontade, a gente não tem nada. É aquela velha premissa, quem tem vontade já tem meio caminho andado, né? Então, se você não tem vontade de transformar a sua vida, se você não tem vontade de dizer assim, eu, Nádia Arruda, me determino a partir de hoje, inserir uma rotina de estudos na minha vida, se você não tiver esse compromisso com você mesma, você mesmo, ninguém vai ter. Não terceirize a sua vida. Ela é responsabilidade sua. Já bastam os inúmeros fatores externos, como altas taxas de desemprego, como condições de trabalho precárias, como escassez, com muitas aspas, de concursos, porque na verdade a gente não vive escassez nenhuma. Quem me acompanha no Instagram sabe que hoje, semanalmente, eu posto um jornalzinho que eu chamo de CESO News, onde várias vagas de assistentes sociais são abertas por concursos públicos no país inteiro. Então, eu aceito que você me diga que os salários são baixos, eu aceito que você me diga que as condições de trabalho são precárias, mas que você viva a escassez de concursos, ainda não. Pode ser que sim, em tempos de um governo de extrema direita, infelizmente nós podemos sim chegar a ter uma escassez um pouco maior de concursos, mas a história ela é cíclica e o governo ele não está aí para sempre, não é um governo vitalício. Então é melhor que você se prepare para quando as oportunidades chegarem, você esteja pronta, do que você ficar na sua casa reclamando, cruza os braços, ai, mas eu não vou fazer porque só paga 1.200. E hoje você ganha quanto? 1.200 é melhor do que nada. Ai, mas eu não vou fazer porque as condições de trabalho são precárias. E como é que você vai lutar para que essas condições de trabalho precárias, elas sejam melhoradas, elas sejam revistas, repensadas, se você não tiver inserida na sociedade? Por trás do seu celular, no Instagram? Não. Então entenda uma coisa, estabeleça esses 3 princípios básicos para estudar para concursos, que são constância, disciplina e vontade. Se você tiver esses 3 pilares bem estruturados, eu tenho certeza que você vai muito longe, tá bom? Então a semana da aprovação é para você. É para você que estava com todo esse dilema e precisava ouvir essas palavras que eu estou trazendo para você agora. Agora escuta essa aula até o final. Assista essa aula até o final, porque agora que a gente está começando e agora que eu comecei a falar para vocês sobre a importância de se colocar como responsável do seu processo de estudo, é a nossa autorresponsabilidade diante da nossa vida. Eu sei que inúmeros fatores interferem no nosso êxito, no nosso sucesso. Sei demais, demais. Mas eu sei também que se nós mesmos não fizermos por nós mesmos, não sairemos do lugar. Somos todos adultos, a mamãe e o papai não estão mais segurando na nossa mão, ensinando a tarefa da escola. Agora a tarefa da escola ela tem que ser feita por nós mesmos. Sozinhos, tá bom? Então eu convido você a partir de agora, mudar a percepção como você olha para a sua vida, sair do vitimismo, sair da condição de vítima, de eu nunca vou passar, eu sou iniciante, então eu não consigo, há tanto tempo que eu estudo e eu não saio do lugar. Então saia dessa posição de vítima e diga assim, a partir de agora eu vou fazer alguma coisa para mudar da minha vida. A partir de agora eu vou me dedicar ao máximo, porque eu quero que essa transformação ela chegue na minha vida, e eu sei que ela vai chegar. Tá certo? Então, se a gente está falando de todos esses fatores que são mais que meio que psicológicos mesmo sobre a preparação para concurso, você precisa entender um segundo fator que não é menos importante, pelo contrário. Se eu fosse dizer para vocês que depois de todos esses fatores mentais, depois dos 3 pilares, constância, disciplina e força de vontade, eu diria para vocês que o 4º pilar mais importante quando a gente está falando de preparação para concursos públicos é o planejamento. Muitos de vocês me conhecem e já sabem que eu presto um serviço de consultoria para concursos em serviço social.
E hoje, depois de já ter feito consultoria para mais de 500 alunas no Brasil inteiro, eu digo para vocês com certeza, mais uma vez, baseado em dados de pessoas que chegam até a mim, que eu consigo conhecer a realidade mesmo que virtualmente. A maior dificuldade de qualquer pessoa que está começando a estudar para concursos ou de que está há muito tempo estudando para concursos chama-se organizar um bom planejamento. E aí no material de vocês de apoio, eu trouxe para vocês o esqueminha direitinho de quais são as etapas de um bom planejamento, para que você não se perca. Olha, quando eu terminar essa aula de hoje, eu não quero ninguém dizendo, eu vou comprar a consultoria da professora Nádia Arruda. Não. Eu quero que vocês sentem na mesinha de vocês e que vocês façam um planejamento de vocês, porque eu estou ensinando a você aquilo que eu faço para vender. Porque eu quero que vocês se emancipem. Eu quero que vocês sejam protagonistas da própria trajetória de estudo para vocês. Então, vim aqui no material. O que foi que eu falei para vocês sobre planejamento? Depois eu vou falar do checklist da aprovação que vem antes. Vou terminar essa aula falando do checklist da aprovação. Mas eu quero falar para vocês aqui como fazer um bom planejamento. O primeiro ponto que eu elenquei foi: aprenda a ler o edital. Nem todos aqueles itens existem. Quando você abre um edital de um concurso, digamos que TJ Santa Catarina, por exemplo, saiu o edital agora nos últimos dias, né? Concursão grande, Tribunal de Justiça, o sonho de muita assistente social. Então, você abre o edital do TJ Santa Catarina e você diz assim: minha Nossa Senhora das Causas Impossíveis, como é que eu vou estudar isso tudo? E aí você diz: eu não consigo não. Eu não consigo. Não consigo, porque olha a quantidade de itens que tem aqui. E aí tem um edital que não acaba, Só que você sequer para ler, porque você acha tão grande, você acha tão confuso, que você diz: deixa pro próximo. Mas é onde você tem que dizer: não, eu vou ler o edital por completo e eu vou ver que isso aqui não é tão grande como parece. Não, gente, entenda uma coisa, isso aqui é um jogo. De um lado estão as bancas organizadoras do concurso, de outro lado está você. E as bancas não querem que todo mundo passe. As bancas não querem muitas provas para corrigir. Então ela vai dificultar desde o momento que ela publica o edital no diário oficial ou no site da organizadora. Então ela vai colocar um edital para você recheadíssimo. Você vai dizer assim: gente, por onde é que eu começo? E aí eu preciso que você aprenda a ler o edital. Veja aqui no seu material comigo. Tomemos, por exemplo, esse edital da Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho, que em um dos itens traz: políticas, diretrizes, ações e desafios na área da família, da criança e do adolescente, Estatuto da Criança e do Adolescente, defesa de direitos da criança e do adolescente, papéis do Conselho Tutelar, Centro de Defesas e Delegacia, adoção e guarda, normas, processo jurídico e psicossocial, adoção brasileira e adoção internacional. Aí você diz: misericórdia! Onde é que eu vou estudar Conselho Tutelar? Onde é que eu vou estudar a adoção brasileira e a adoção internacional? E aí, queridos e queridas, perdão, querido e querida, porque do outro lado só tem uma pessoa, acostumada a dar aula presencial para muita gente, fico meio... Então, onde é que você vai encontrar um material que fale só sobre Conselho Tutelar, por exemplo? Onde é que você vai encontrar um material que fale só sobre a adoção, por exemplo? E aí eu preciso lhe dizer que esse material, ele é um só, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 8.069 de 1990, uma lei federal composta por 267 artigos. É lá nessa legislação onde você vai encontrar todos esses itens que o edital está querendo dizer para você que existem de forma separada. E não existe, é uma legislação só. Veja, gente, quantas linhas a gente diminui de edital quando a gente entende que isso é um item só, que é uma temática só. Vê a importância de aprender a ler o edital? Então não se assuste antes do tempo. Talvez vai vir assim: fundamentos históricos, teóricos, metodológicos do serviço social, diferentes interpretações, concepções e correntes teóricas, Gramsci, Marx, 1 milhão de autores. E aí você para e diz assim: eu vou ter que estudar Gramsci agora? Eu vou ter que estudar Marx agora? E aí eu digo para você: não, meu amor, não vai. Não necessariamente. Você vai precisar estudar fundamentos. E fundamentos, vou pegar aqui para vocês verem. Nada melhor do que, esse jovem aqui.
Ditadura e Serviço Social. Nada melhor do que o livrinho da Marília Yamamoto. Aqui tá pra você, ó. Relações e Serviço Social no Brasil. Então você não precisa sair buscando 1 milhão de conteúdo, você precisa saber o que é que a banca tá querendo. E aí como é que você vai saber o que é que a banca tá querendo? Quando você conhece editais da mesma banca de outros concursos, quando você já resolveu questões de outros concursos da mesma banca, então você sabe o que é que aquela banca cobra. Tá certo? FCC, que é o concurso do TJ Santa Catarina, o qual nós começamos dando o exemplo, é uma banca extremamente conhecida, com um gigantesco acervo de questões. Dá uma olhadinha nas questões para saber o que a FCC está cobrando de fundamentos e não saia desesperadamente procurando um monte de referências que não existem. Existem os itens que nós chamamos de itens fantasmas. São itens que não existem referências, que estão embutidos em outros itens. Então, aprenda a ler o edital. Vamos para o segundo ponto, né? De como fazer um bom planejamento. Esquematize o edital. Esquematizar o edital, gente, como vocês podem ver aqui no material de vocês, item por item, esquematizar o edital significa dizer que você vai pegar aquele bolo, aquele recheio grandão do edital, e você vai dividir item por item numa tabelinha do Word. Não precisa do programa mais específico, não. Você vai ligar seu computador. Se você não tiver seu computador, você vai pegar uma folha de ofício e vai fazer. Item 1. Fundamentos, tarará, tarará. Você vai observar que a banca, ela mesma divide os conteúdos dos editais por ponto e vírgula. Quando chega no final, ponto e vírgula significa dizer que chegou no final de um tópico do edital. E aí você vai esquematizar, conforme eu comecei aqui para vocês terminarem. Item 1, item 2, item 3, item 4. Vamos ver o que foi que eu coloquei aqui. Instrumental de pesquisa em processos de investigação social. 2 pontos. Elaboração de projetos, métodos e técnicas quali e quantitativas. É o item 1. Aí você vai dizer, instrumental de pesquisa em projeto de avaliação. Gente, é pesquisa social. Não tem nada de mistério, é pesquisa social. Afinal, onde é que você vai estudar sobre pesquisa quantitativa e qualitativa? Não, temática pesquisa social, então não tem o que inventar. Vamos sempre no feijão com arroz. Vamos no básico feijão com arroz. Depois desse, a gente passa para as referências mais minuciosas. Olha o segundo item que eu coloquei aqui. Proposta de intervenção na área social. Planejamento estratégico, plano, programa, projeto e atividade de trabalho. Avaliação de programas e políticas sociais. Você vai dizer, propostas de intervenção na área social. Da frente tem a resposta para a sua pergunta. Planejamento. Tanto planejamento estratégico como planejamento como um processo ético-político. A temática planejamento no geral. Terceiro ponto. Estratégias, instrumentos e técnicas de intervenção, sindicância, abordagem individual, técnicas de entrevista, abordagem coletiva, trabalho com grupos, diagnóstico, instituição, organizações sociais, ou seja, dimensão técnico-operativa do serviço social. E aí você vai resgatar não só a boa e velha instrumentalidade da Yolanda Guerra, mas todos os outros autores que discutem dimensão técnico-operativa, como Charles Toniolo, Selma Magalhães, Regina Célia Miotto, que dá uma esboçada sobre isso. Enfim, a gente precisa aprender a ler o edital e a esquematizar o edital. Por quê? Quando você faz isso daqui, o edital ele fica muito mais claro para você entender o que é que está sendo cobrado. Você pode, por exemplo, criar um item desse aqui que seja apenas de legislações. E aí quando tiver lá no seu edital, como tem no TJ Santa Catarina, políticas setoriais, aí tem assim um monte de política. ECA, idoso, Maria da Penha, pessoa com deficiência, SINASE, Estatuto da Juventude, Estatuto da Igualdade Racial, você coloca todas as legislações no item só, no item 3 aqui, digamos. E aí você já sabe que nesse item 3, você vai estudar legislações. Veja como se torna muito mais simples. Não pensem que é porque sou eu que estou falando, não. Pelo contrário, isso tudo aqui eu descobri quando estava na posição que hoje você está aí, de estudante, de concurseira, querendo iniciar. Eu não aprendi sabendo, eu não nasci sabendo disso. Eu aprendi durante o processo, mas eu precisei começar a fazer, né, para poder aprender. Então, para fazer um bom planejamento, você precisa
ler o edital, você precisa esquematizar o seu edital. Não tente começar estudando para concurso sem aprender a esquematizar um edital. E você só vai aprender você mesmo tentando aí na sua casa, tá bom? Qual é o outro ponto que você precisa fazer um bom planejamento? Organizar a sua rotina. Olha o que eu coloquei aqui. Todos nós trabalhamos, temos casa, companheiros, família, amigos, filhos e problemas. Com você não seria diferente. O que difere realmente, gente, um do outro é a nossa capacidade organizativa. Primeiro, não estou colocando todo mundo dentro do mesmo balaio dizendo que todas as realidades são iguais. Não, por favor, não venhamos com problematizações desnecessárias. Somos adultos e a gente sabe já que as diferenciações elas são feitas e são respeitadas. Porém, o dia tem 24 horas para todo mundo. A maioria das pessoas trabalha 40 horas por semana, a maioria das pessoas tem família, a maioria das pessoas tem filhos, maridos ou esposas, companheiros ou companheiras, não importa. E todas as pessoas são iguais no que dizem respeito a estarem inseridas no modelo de produção capitalista. Esse modelo de produção capitalista, ele exige da gente, como já foi falado nessa aula, uma predisposição maior a nos adaptarmos a todas as condições que são postas, né? Então, veja só. Se o dia tem 24 horas para todo mundo, se a maioria das pessoas trabalha 40 horas, por que umas pessoas conseguem estudar no concurso e passar e outras não? Cri, cri, cri. Né? Então, é preciso perceber que algumas pessoas dizem assim, bom, eu trabalho 40 horas por semana, eu tenho marido e eu tenho filho, o que eu vou fazer? No final de semana eu vou dar o gás ali no estudo, e eu vou estudar sábado e eu vou estudar domingo. Eu vou fazer um turno de estudo antes de ir para o meu trabalho. Se eu entro no trabalho às 8 horas, eu vou acordar às 5 e fazer um turninho ali de 5h30 às 6h30. Ai, professora, mas isso é muito pouco, ninguém consegue passar em concurso com isso. É aí onde você se engana. É aí onde você se engana. Porque as pessoas passam em concurso estudando assim. Tem aquele ditado que é de grão em grão, que a galinha enche o bico. Pois bem, no concurso também funciona. É de grão em grão que a gente vai conseguindo construir o nosso conhecimento, o nosso murinho de conhecimento. Então, é preciso organizar a sua rotina. Pegue a sua rotina. Mais uma vez, vamos lá no bom papel e caneta. Pegue um papel e uma caneta e diga assim, eu acordo tal hora. Eu saio do trabalho tal hora. Ou se eu não saio do trabalho, eu começo minhas atividades pessoais e domésticas tal hora. Eu levo meu filho para a escola tal hora. Se eu não tenho filho, eu faço uma atividade física tal hora. Digamos, estou dando exemplos, né? Não sei como é a sua realidade. Eu chego no trabalho tal hora, eu tenho tantas horas de almoço, eu tenho tantas horas de transporte para poder voltar para casa, eu tenho que fazer janta ou eu compro a janta pronta. Bom, depois que você já souber todas as atividades que você faz, como sua vida normal, que você já vem reproduzindo há anos, comece a achar os espaços na sua agenda. Primeiro, eu acordo às 7, pois agora você vai passar a acordar às 6. Simples assim. Aí, professora, é difícil? É, ninguém disse que ia ser fácil. Realmente é bastante difícil. E aí, por isso, aqueles 3 pilares que eu falei pra vocês no começo da aula. Constância, disciplina e força de vontade. Porque quando a gente tem vontade, a gente já tem meio caminho andado. Então, você acorda às 7, bom, você vai acordar às 6. Você tem 2 horas de almoço. Bom, você faz o quê durante 2 horas de almoço? Porque não me diga que você passa 2 horas comendo, mastigando, que não é. A menos que você tenha algum problema de deglutição. Porque se você não tiver, você realmente não usa 2 horas de tempo para poder almoçar. Então, você vai dizer assim, bom, eu almoço ali em 40 minutos, almoço, dou uma descansada, escovo os meus dentes, converso um pouquinho com os colegas de trabalho. Sobra pra mim 1 hora e um pouquinho. O que eu vou fazer nessa 1 hora e um pouquinho? Não dá tempo de ler e eu também não consigo me concentrar lendo. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou resolver questões. E aí você vai pegar o mesmo celular, esse que você está assistindo essa aula, ou esse que você vai ficar esses 1 hora e um pouquinho no Instagram, e você vai procurar as questões de concursos para você poder resolver. E aí a gente já tem 2 horas de estudo no dia, digamos. Você está voltando do trabalho, tá ali no trânsito. Se você estiver dirigindo, não é o mais aconselhável, mas você pode ouvir uma videoaula, apenas ouvir. E aí no mesmo celular
que você está usando para assistir essa aula e que você poderia estar usando para ouvir música no Spotify, ou no YouTube, ou no Deezer, ou em qualquer outro aplicativo. Você pode usar o momento da volta para ouvir uma videoaula. E se você não está dirigindo, se você está vindo de ônibus, melhor ainda, você pode, além de ouvir, também assistir. E aí você tem mais 40 minutos, mais 1 hora. Veja que interessante. Na mesma rotina, ocupada, você já conseguiu fazer 3 horas de estudo por dia. Some ao final da semana, 3 vezes 7, quanto dá? 21 horas por semana. No mês, você tem quase 100 horas de estudo. Olha que interessante. Então, o tempo, ele não existe, gente. O tempo, ele se cria. O tempo, ele é feito. A gente tem que criar o tempo, tá bom? Então, você precisa organizar a sua rotina, você precisa esquematizar seu edital, você precisa aprender a ler o edital. Vamos para o outro ponto. O que estudar em cada dia? Depois que você organiza a sua rotina dessa forma, você precisa saber assim, bom, eu já sei que eu consigo fazer 1 hora antes de ir para o trabalho, ou acordando um pouquinho mais cedo antes de começar meu trabalho em casa, ou qualquer outra atividade. Eu sei que eu consigo fazer ali mais 1 hora, mais ou menos na hora do almoço, e eu sei que eu consigo fazer 1 hora mais no final do dia. Eu tenho 3 horas de estudo por dia, beleza. Essas 3 horas de estudo por dia, você vai ter que pensar agora o que estudar. E o que estudar vai estar baseado numa escolha que vem antes de tudo isso, que é saber para qual concurso estudar. Não é estudar indiscriminadamente. Você tem que ter um foco. Tem que ter um foco. Ou quando a gente era adolescente, que tinha na escola não sei quantos meninos bonitinhos e a gente queria namorar com todos ao mesmo tempo. A gente tinha que escolher um, porque com vários não dava certo. Então, com concursos é do mesmo jeito. Você vai ter vários, mas você precisa escolher um. Você precisa escolher um, precisa dizer assim, ponto. Esse aqui que eu vou me dedicar. E aí você vai. Na primeira hora do seu dia, você vai estudar uma matéria de conhecimentos básicos, porque se lembre que o concurso ele não é feito apenas de conhecimento específico. Então, a primeira hora você vai estudar ali conhecimentos básicos. A segunda hora do dia, já que você está ali no meio do dia, aquela coisa meio agoniada, você vai resolver questões. Pode ser de conhecimento básico, pode ser de serviço social. E na terceira hora do dia, que é a última, está mais tranquila, o dia já está acabando, você vai dizer assim, bom, eu vou estudar aqui umas páginas de determinado livro de serviço social. E assim você vai. Em cada dia, sempre, sempre, sempre é uma regra, mesclando disciplinas diferentes. Nunca, em hipótese alguma, estude a mesma disciplina o dia todo. Estude várias disciplinas ao mesmo tempo, no mesmo dia, beleza? Sessões de estudo mais eficazes, as de 40 minutos. Então, se dessa cada 1 hora que você tem, você quiser fazer 40 minutos de leitura e 20 minutos de resolução de questões, perfeito, ó. Excelente. Se você quiser fazer 40 minutos de leitura e 20 minutos de revisão, perfeito. Se você quiser fazer 40 minutos de videoaula e 20 minutos de leitura, melhor ainda. Então, use as diferentes estratégias para estudar. Mescle o seu estudo para que ele não pese, para que ele não se torne um fardo, tá bom? Qual foi o outro ponto que eu coloquei? Faça pequenas sessões de estudo, que foi mais ou menos isso que eu já falei agora. Não se iludam, não achem que as pessoas que estudam horas e horas e horas, elas têm um rendimento mais positivo do que você estudou 3 horas por dia. Às vezes, quando a gente tem muito tempo disponível, que é o caso de algumas pessoas que estão sem emprego ou que estão tendo a oportunidade de se dedicar exclusivamente aos estudos, às vezes essas pessoas, quando têm tempo demais, elas dizem, amanhã eu faço, depois eu faço. Não, deixe quieto, depois eu resolvo. E assim, ó, a gente vai procrastinando, e procrastinando, e procrastinando, e procrastinando, e a gente não sai do lugar. Então não se preocupe se as suas sessões de estudos, elas são pequenininhas, não tem problema nenhum, desde que sejam com qualidade, desde que você faça uma leitura com atenção, que você consiga entender.
Quando você estiver resolvendo a sua questão, que vai ser o tema da nossa aula de amanhã, como resolver questões, aprenda a decifrar uma questão e não apenas a ler no automático. Então, faça as sessões de estudos com qualidade, mesmo que sejam pequenininhas. Volta essa aula e assista quantas vezes for necessário para vocês entenderem a questão dos 40 minutos e dos 20 minutos. Dividam as sessões de estudos de você nessa ordem, mais ou menos, que eu tenho certeza que você vai ter um excelente rendimento. Qual foi o outro ponto que eu coloquei? Quais técnicas utilizar? Esse é muito interessante, porque em quais técnicas utilizar, as pessoas sempre dizem assim: ai, professora, mas eu não tenho técnica, eu não sei como fazer, por quê? Deixa eu colocar aqui pra esse lado, que eu passei a aula todinha com o cabelo pro mesmo lado, vamos mudar. Pensar que fica bom desse lado? Fica bom também. Então, as pessoas vão dizer: professor, mas eu não sei aplicar aquelas técnicas que o pessoal diz. Entenda uma coisa, mais vale o feijão com arroz bem feito do que uma lasanha queimada. Então é melhor que você saiba fazer o básico com qualidade do que a técnica mais exuberante do mundo sem efeito nenhum, sem efetividade nenhuma. Então se apegue ao bom e básico: leitura, revisão, videoaula, resolução de questões. A ordem é você que estabelece. Mas fixe nesse básico, nesse feijão com arroz, nessa coisa mais simples. É assim que a gente chega longe. Quando você tiver expert nas referências clássicas, é que você vai passar, por exemplo, para as referências mais detalhadas. Quando você tiver expert em mundo do trabalho via Ricardo Antunes, por exemplo, é que você vai passar para Giovanni Alves, para Rodrigo Castelo, para Sérgio Lessa. Não queira acompanhar os modismos. Ah, isso aí um livro tal, da editora Cortez, mas você já leu o clássico? Sai um livro novo sobre política social no Brasil contemporâneo. Mas você já leu Política Social, Fundamentos e História? Porque se você tiver lido, beleza. Senão, não pule os clássicos. Os clássicos têm uma tamanha importância na sua preparação, tá certo? Então, vamos no simples, vamos no básico, feijão com arroz. Não vamos querer as técnicas mais exuberantes. Por quê? Porque o básico, ele vem primeiro. Não esqueça do nosso começo da aula. Estudar para concursos é um processo. E esse processo, ele precisa ser respeitado. A começar pelo começo. Se você nunca estudou, digamos, instrumentalidade no serviço social, como é pela Yolanda Guerra, como é que você vai estar estudando Selma Magalhães e Charles Toniolo, discutindo instrumentalidade? Meio contraditório, né? Então começa pelo básico, começa pelo começo, tá bom? Eu vou encerrar a nossa aula de hoje por aqui, para não ficar muito extensa, porque eu não quero cansar você. Quero inclusive deixar como tarefinha de casa que você termine essa aula, desliga o teu celular e vai fazer o teu planejamento de estudo, vai colocar a sua rotina num papel, vai dizer: bom, eu acordo essa hora, eu faço isso e aquilo. Vai procurar, vai criar o seu tempo, procurar os espaços na sua agenda, porque eu sei que eles existem. Não se deixe abater por todas as pessoas que dizem que concurso é ajeitadinho, que concurso não existe, que os concursos vão acabar, que é muito difícil, que você não estuda o suficiente, que você nunca vai sair do canto. Não se importe. O sonho, ele é seu. E você só tem que se acompanhar de pessoas que sonhem junto com você. As que não sonham junto com você, você deixa aqui no ladinho e só espera o dia da sua aprovação para você dizer: ei, eu passei, tá bom? Então, um super beijo. Essa foi só a nossa primeira aula desses 3 dias de imersão. Amanhã a gente tem muito mais e eu espero vocês aqui ligadinha. Vocês não, você aqui ligadinha ou ligadinho comigo, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Eu espero encontrá-la em breve.